Somos a Igreja Batista Filadélfia de Americana, também na cidade de Paulínia, no bairro Copelotes. E nós temos uma saudação da parte do Senhor Jesus para você e para sua casa. E eu quero compartilhar com você nesta noite uma lição da nossa escola bíblica. Nós temos uma revista da escola bíblica, uma revista que é o nosso manual de 3 meses, é um material para 3 meses da nossa convenção, da CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes. E a cada semana eu vou compartilhando uma lição com vocês. E eu gostaria de iniciar fazendo uma oração neste momento. Quero pedir que você que está conosco nesse instante, curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus neste momento. Deus poderoso, de graça, de amor, Tu és bondoso, nosso Pai amado, nosso amigo fiel de todas as horas. Entramos na Sua presença neste momento, ó Deus, entronizando o Teu santo nome, declarando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Pai amado, colocamos diante do Senhor este momento da escola bíblica e te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja na condução, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, esteja no nosso meio. Alcance a cada um que neste momento está conosco aqui online, alcance os lares, as vidas, que seja o Senhor a ministrar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos iniciar hoje com uma lição que tem como tema atitudes transformadoras a partir de relações sociais. Essas relações sociais é a nossa convivência com as pessoas. Nós vemos que hoje ainda, você vai perceber no decorrer dessa lição, quantas coisas, quantos parâmetros, quantas situações que nós vemos semelhantes ao que eram vividas há mais de 2000 anos atrás. Quantas coisas que ainda têm o seu mesmo valor, infelizmente, algumas delas eu posso dizer infelizmente, algumas práticas que nós ainda temos. E o nosso relacionamento social com o outro, como igreja, o nosso papel como igreja, a nossa prática social faz muita diferença na vida das pessoas. E eu quero compartilhar com você essa palavra nessa noite que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 8 a 10. Quero deixar para você ainda o nosso texto áureo, antes de entrarmos para o texto principal. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Nesse texto agora de Lucas, eu também quero ler com vocês, que está em Lucas 19, de 8 a 10. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ainda em Lucas 5, 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se nós voltarmos um pouquinho nesse texto, nós vamos ver que Zaqueu, na realidade, era um homem de estatura, um jovem de estatura baixa, e que
ele era muito odiado pelas pessoas. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Ele extorquia as pessoas, ele tirava dinheiro a mais dos impostos, e Zaqueu usava disso para si próprio, para o seu bem próprio. E aí nós vimos o relacionamento que Zaqueu criou no meio das pessoas. Ele era alguém odiado, ele era alguém que não era bem visto, não era bem aceito pelas pessoas. E aqui nós vemos que Zaqueu, no texto anterior, Zaqueu ficou sabendo que Jesus estaria ali na cidade de Jericó. E ele desejou conhecer a Jesus, que ele já tinha ouvido falar. E Zaqueu, por ser baixinho, no meio de uma multidão, teria dificuldade certamente para visualizar a imagem ali, a figura de Jesus chegando em Jericó. E o que ele fez? Ele subiu numa árvore para poder avistar Jesus do alto. E exatamente nessa árvore, Jesus parou embaixo dela, e foi quando ele olhou para cima, que eu li no texto áureo, e disse: desça depressa, Zaqueu, quero ficar em sua casa hoje. E o coração de Zaqueu se alegrou muito. E Zaqueu preparou ali uma festa, um banquete para receber a Jesus. E em meio a tudo isso, nós vamos vendo a experiência que Zaqueu teve com o Senhor. Eu quero iniciar aqui pela introdução. Levi era um cobrador de impostos. Teve um encontro divino com Jesus em sua vida, e sua vida foi totalmente mudada. Marcos e Lucas citam o nome Levi, que na realidade é denominado Mateus. E dentro do Império Romano, os cobradores de impostos eram funcionários terciarizados e responsáveis por uma banca coletora, e eles ajudavam ali na fiscalização. Eles tinham liberdade de cobrar valores além, para que esse valor que era cobrado a mais fosse adicionado como um salário para que eles estivessem atuando ali, uma remuneração pelo seu trabalho. E logo era gente do próprio povo que estava ali para executar esse trabalho. E consequentemente eram pessoas odiadas pelo povo. Por quê? Porque o povo reconhecia que eles eram extorquidos. E o comportamento, inclusive, de Zaqueu mostrava que ele era um publicano desonesto. E os publicanos, eles se enriqueciam muito por conta disso, de cobrar impostos, de extorquir os impostos, né? Eles eram considerados egoístas, homens avarentos, e judeus não concordavam com esse pagamento de impostos. Mas, na realidade, eles se submetiam a isso. O povo judeu era forçado a também pagar os seus impostos. E essa prática, hoje, nós vemos ainda no nosso meio. Não de pagamento de impostos. Claro que também não deixa de ser. Muitas vezes nós somos até injustiçados com isso, de alguma maneira. Mas por conta de opiniões divergentes, às vezes as pessoas tem um sentimento, se coloca como uma opinião em relação ao comportamento do outro. Ela expressa a sua opinião em relação ao comportamento do outro, que é contrária à sua vontade. Então, às vezes, o comportamento de alguém que tem uma opinião política diferente da minha, que não gosta do mesmo partido, não é do mesmo partido, não aceita o mesmo político, não votou em tal candidato, lembrando que não que o povo de Deus não tenha que se envolver com política, precisamos sim saber quem é que nós elegemos e colocamos ali para cuidar da nossa nação. Mas isso não pode fazer diferença no relacionamento com as pessoas, até porque para Jesus isso não tinha importância. O que Jesus queria não era o papel que eles executavam, mas era o coração de cada um. Jesus queria que as boas novas fossem também apresentadas aos cobradores de impostos, que extorquiam o povo, que roubavam do povo. Jesus ama a cada uma dessas pessoas. E aqui nós vamos compartilhar agora um pouco mais dessa palavra no ponto 1 que eu quero deixar para vocês, que é um chamado. O chamado é para todos nós. Jesus tinha mais dificuldades com os religiosos do que com os pecadores. Será que hoje isso não é diferente? Será que os religiosos hoje, aquele que
não aceita ficar fora da igreja, não aceita participar de algo que naquele dia, naquela hora ele não esteja dentro da igreja, que tem rotina religiosa, mas que não tem transformação na sua própria vida. É importante nós lembrarmos aqui que as dificuldades maiores que Jesus tinha, na realidade, eram os religiosos e não os pecadores. Por quê? Porque os religiosos são aqueles que entendem que são prontos, que são perfeitos. E os pecadores, eles se quebrantam, eles reconhecem a necessidade de Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. Levi e Zaqueu recebe um convite direto de Jesus, quando Jesus diz, segue-me, e eles o seguiram. Será que Jesus já lhe fez esse convite? Será que você já pôde ouvir isso de Jesus? Vem comigo, é você que eu estou chamando, é com você que eu estou falando neste momento. E nós vemos aqui que Jesus os convida para deixar tudo e ir com eles. E Jesus talvez nunca tenha chegado a esse ponto para você. De falar, deixe tudo para fazer a minha vontade. Deixe tudo para me seguir agora. Mas eu não sei a experiência que você tem tido com ele. Importante é saber aproveitar essa oportunidade. Aproveitar este momento que pode ser único na nossa vida, quando o Senhor nos convida para segui-lo. Nossos preconceitos, muitas vezes, dificultam o anúncio da palavra de Deus. Quantas vezes nós somos resistentes a pregar a palavra de Deus para determinadas pessoas, por conta do comportamento delas, por conta das práticas que ela tem tido, e que às vezes são completamente contrárias a nós. Por quê? Porque muitas vezes o espírito de religiosidade tem operado em nós, tem agido nas nossas vidas. E nesse tempo moderno, onde nós vemos a facilidade que as pessoas têm de aceitar Jesus, mas ao mesmo tempo a resistência que ela tem tido com muitos que têm Jesus e que não têm dado um testemunho da transformação de Jesus. Nós precisamos reconhecer que, com certeza, a maior barreira para nós alcançarmos as pessoas não é o pecado em si, mas é o nosso preconceito. É o conceito que nós temos do outro de bater o olho nele. Antes de conhecer a Jesus, eu me lembro que eu usava muito essa expressão, eu bati o olho em alguém, eu já sei quem essa pessoa é. Eu olhei para ela, eu já posso dizer como é o caráter dela. E nós precisamos entender que hoje, com Jesus, a nossa vida precisa ser diferente. Nós, quando agimos dessa forma, com preconceito, nós julgamos as pessoas. Nós julgamos as pessoas. E a Bíblia diz que à medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. E no ponto 2, um convite que desmistifica a justiça humana. Jesus pouco pôde fazer pelos escribas e fariseus. Ambos, muito religiosos, se declaravam justos, isto é, pessoas que não precisavam da misericórdia de Deus, pois julgavam ter mérito com Deus. Pessoas perfeitas, sabe aquela pessoa que às vezes você olha para ela e ela não tem humildade para reconhecer que também erra, que também peca. Eu procuro focar muito isso nos cultos, que a nossa referência de vida é Jesus, só Ele, sempre Ele, porque Ele jamais pecou. Ele deve ser o nosso referencial de vida. Ele é aquele que é perfeito. Do mais, nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos a erros, sujeitos ao pecado, sujeitos a quedas. E às vezes o nosso ego, o nosso eu, não nos permite reconhecer isso. E aqui nós vemos que o próprio povo ali, escriba e fariseu, não reconheciam que precisavam ser transformados por Deus, que precisavam de mudanças, que erravam, que eram carentes da misericórdia de Deus, que precisavam reconhecer os seus pecados. Os religiosos estavam satisfeitos com as suas obras, com os seus esforços. De repente nós entendemos que estar dentro de uma igreja basta,
que entregar o nosso dízimo e a nossa oferta é tudo o que precisamos diante de Deus. E se nós fazemos isso, nós estamos prontos. Nós fazemos a nossa parte. Não podemos esquecer, a palavra de Deus foca nisso, que a fé sem obras é morta. Então eu preciso das duas coisas, é preciso que haja equilíbrio em mim. Fé e obras. E fazer a obra de Deus sem amar as vidas não é obra. É fazer aquilo que me convém, no momento que me convém, como me agrada, da forma como eu desejo. E era assim que os escribas e fariseus se viam. Pessoas que trabalhavam, que estavam na obra, que estavam ali atendendo as pessoas, entendendo que aquilo era tudo o que eles precisavam. E por conta disso eles eram perfeitos. Quem não tem consciência do seu pecado e, consequentemente, da sua injustiça ante o padrão divino, se julga perfeito a ponto de não achar motivos para o arrependimento. Quantas vezes nós nos deparamos com situações onde o Espírito Santo ministra sobre nós, está errado, está fora do padrão. O pecado está entrando na sua vida por conta dessa prática. Nós estamos essa semana assistindo uma série, uma série de filmes, e onde nós estamos vendo ali o papel do povo de Deus, como ele desenvolve a sua vida cristã, o seu ministério, o que é que ele tem feito na obra de Deus. E eu quero dizer para vocês que tem momentos vergonhosos na nossa vida. Momentos onde nós reconhecemos que somos bonzinhos demais, perfeitos demais, santos demais. E eu vejo que tudo isso tem um contraste, inclusive, com a fala do apóstolo Paulo, quando ele cita que um homem, que mesmo sendo ele sendo um homem convertido e um discípulo de Jesus, ele se dizia um miserável pecador. E ainda ele citava, também em 1 Timóteo 1,15, o principal dos pecadores. Será que nós temos coragem de reconhecer isso? Que nós somos os principais pecadores? Por quê? Porque às vezes nós nos vestimos com uma máscara, nós nos vestimos, como a palavra de Deus diz, como um sepulcro caiado. Por fora somos maravilhosos, mas o coração cheio de lixo, o coração cheio de rancor, cheio de ressentimentos, de resistências com pessoas, de escolher para quem nós vamos falar de Jesus. Se Jesus fizesse isso conosco um dia, será que estaríamos hoje na presença dele? Será que teríamos sido alcançados por ele? Porque a palavra dele diz que antes de decidirmos por ele, ele nos amou primeiro. Aleluia! Isso é um privilégio, meus amados, ser amado por Jesus. Ele nos amou primeiro. A decisão não foi nossa. Jesus come com os discípulos e pecadores, e os religiosos ficam observando o comportamento de Jesus. Como assim Jesus se misturando com aquele povo impuro, com aquele povo pecador? Se Jesus não se aproximasse de nós como pecadores, nós não teríamos sido resgatados por ele. E é assim que nós precisamos ver o outro, como alguém que precisa também de uma oportunidade para receber a mensagem, para receber as boas novas de Jesus. E o fato hoje de termos a possibilidade de aprendermos a palavra de Deus, isso deve ser para nós mais uma preocupação com um pré-requisito que eu tenho para ser usado por Deus, para a glória dele, importante lembrar disso, mas para alcançar vidas, para a glória dele, exatamente para isso. Jesus, entretanto, nos ensina a separar as coisas. O fato dele comer com aquelas pessoas não significava que ele estava de acordo com as práticas delas. Muitas vezes nós olhamos para o outro e nós, sinceramente, tem momentos que nós olhamos para o outro e pensamos exatamente nele como um pecador, como alguém que está errando, como alguém que está falhando, como alguém que está fora da vontade de Deus. E nos esquecemos que Jesus ama o pecador. Ele odeia o pecado. E nós precisamos ver alguém
que está em pecado, como aquele que precisa de uma oportunidade para abrir mão dessa prática, para abrir mão dos seus erros e para se reconciliar com Deus. Importante focarmos nas nossas práticas para alcançarmos essas vidas. O que Jesus nos ensina claramente é que a missão é maior que os nossos preconceitos. Aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que Jesus deseja que façamos, é muito maior do que o preconceito. É muito maior do que olhar para o outro e ver o outro como um pecador. Mas eu preciso aprender a olhar para o outro e olhar para ele com misericórdia, como o Senhor nos olha, como também pecadores que lutam contra o pecado todos os dias. Eu preciso agir de misericórdia se eu desejo alcançar as vidas e ser um semeador da palavra de Deus. Eu preciso agir com misericórdia. O que Jesus nos ensina é exatamente isso, até porque a mensagem dele é para os excluídos, perdidos, desprezados, aqueles que estão distantes, aqueles que estão esquecidos. Nós precisamos dar oportunidade dessas pessoas aceitarem a Jesus, receberem a Jesus nas suas vidas, porque é para essas pessoas que Jesus veio. Ele veio para o perdido, para o enfermo, para o quebrantado de coração. Ele veio para trazer transformação nas nossas vidas. E a nossa missão é maior, precisa ser maior, em nome de Jesus, que os nossos preconceitos. E no ponto 3, um convite que provoca mudanças efetivas. Mudanças é tudo de que nós precisamos. Eu tenho analisado a cada dia esse momento de quarentena e pedindo a Deus: Senhor, traz mudança nas nossas vidas. Senhor, que esse tempo que nós estamos em nossas casas seja um tempo de comunhão como nunca tivemos com o Senhor. Seja um tempo de transformação na nossa vida com o Senhor, de mudança no nosso caráter. Um tempo onde nós possamos olhar para nós e vemos o que realmente precisamos mudar. Precisamos ser melhores todos os dias. Precisamos admitir que há lixo dentro de nós que precisa ser abandonado. Eu preciso permitir que o Senhor arranque essas práticas que ainda me distancia dele. E que esse tempo que estamos agora em casa, trancafiado, parados, paralisados, seja um tempo que nós nunca tivemos, de tantas e grandiosas experiências que o Senhor vai nos proporcionar. Busque estes momentos de leitura da palavra, de oração, de práticas que até então você não teve. Algo muito grande Deus está fazendo. Quantas vidas estão se rendendo ao Senhor nesse tempo de dor, nesse tempo de carência, de desespero. É um tempo, meus queridos, de semear a palavra de Deus. Nós precisamos ser ceifeiros. É um momento onde a palavra de Deus está pronta para ser semeada. Os corações se quebrantando, vidas se rendendo em desespero, precisando reconhecer que se o Senhor não estiver em nós, nós não saímos desse emaranhado. Esse vírus vai embora em nome de Jesus, porque assim o Senhor Jesus deseja. Nós sabemos disso, mas enquanto isso não acontece, que tempo nós temos tido com o Senhor? E nesse ponto 3, um convite que provoca mudanças efetivas. É interessante a reação de Mateus e Zaqueu. Ambos imediatamente aceitaram o convite, abriram as suas casas e através destas casas abertas, a palavra de Deus começou a ser semeada. Esse abrir as casas de cada um deles. Eu quero ir mais fundo. Eu quero que você entenda primeiro, antes de abrir a porta da nossa casa para a palavra de Deus, para receber as pessoas para conhecerem a Ele, eu preciso abrir a porta do meu coração. Eu preciso deixar Jesus transformar a minha vida. Não adianta eu abrir a porta da minha casa se a minha vida ainda não está aberta para Jesus transformar. Que nós possamos permitir que Jesus entre em nós, para que possamos de fato
permitir que a nossa casa, que o nosso ministério seja abençoado a cada dia, seja um ministério transformador, que nós possamos alcançar vidas para o reino de Deus. Ao mesmo tempo, lemos que houve uma verdadeira e inédita mudança, com uma clara renúncia ao estilo de vida. O que é que, na realidade, Zaqueu e Mateus tiveram que permitir que Jesus transformasse as suas vidas. Jesus só entra e faz quando eu permito que ele entre. Tem aquele texto que diz: pedi e dai-se-vos-á. Eu preciso pedir a ele. Senhor, entra na minha vida e transforma. Batei e abrir-se-vos-á. Chame por ele, clame a ele. Vem, Jesus, eu preciso de ti. E muito mais. Peça, bata, e Jesus vai te atender, certamente. As portas se abrirão. Jesus tem um desejo de transformar você, para que você seja usado na transformação de outras vidas. E não deve ter sido fácil para eles renunciarem o seu estilo de vida, onde o dinheiro era abundante, onde os salários eram altos, onde eles conseguiam arrancar das pessoas os valores que eles realmente desejavam. E essa mudança para eles era renunciar o seu eu. Essa mudança para eles era renunciar a sua própria vontade, o seu próprio querer. E mudança para nós é isso. É mudar algo que estamos fazendo. É mudar algo de lugar. É tirar alguma coisa e substituir por outra. E é isso que Jesus pretende fazer em nós. À medida que nós vamos permitindo, ele vai entrando e transformando as nossas vidas. Ainda assim, Zaqueu e Mateus compreenderam que a proposta de Jesus era maior e excelente. Venham, sigam-me, venham comigo. É importante entender isso. Jesus está te convidando. Venha para perto. Eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua casa, eu quero transformar você. Não há boas novas sem mudança efetiva. Não dá para semear a palavra de Deus se ela ainda não mudou a nossa vida, se ela ainda não permitiu que nós fôssemos transformados. Não dá para semear, tentar semear no coração do outro aquilo que ainda não passou pelo nosso. Não dá para falar de algo que eu ainda não experimentei. Eu preciso ter experiências constantes com Deus. Eu preciso permitir que essas experiências forjem o meu caráter, para que a minha vida seja referência quando eu abrir a boca para falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Não há boas novas sem mudanças. E esta mudança só pode operar pelo verdadeiro poder do Espírito Santo, aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Já estamos encerrando, mas eu ainda quero trazer para você mais uma reflexão. Hoje tem sido muito fácil e simples um processo de conversão. Lemos diversas notícias, ficamos chocados com o que vemos, mas será que a culpa não é nossa mesmo? Será que hoje nós estamos realmente empenhados da forma como convém, como é aprovado, como o Senhor espera que façamos? Será que hoje não temos um compromisso muito além do que isso que temos ofertado para o reino de Deus? Será que o nosso desejo de alcançar pessoas não tem rebaixado os padrões de Deus, os padrões divinos? Será que aquilo que nós temos feito hoje não tem muitas vezes envergonhado o nome do Senhor? É momento de refletir. Mateus se tornou um excelente instrumento nas mãos do Espírito Santo. Ele foi tremendamente usado, inclusive através do primeiro livro do Novo Testamento. E ele nos deixou um legado tremendo espiritual e que nos ensina até hoje, até os nossos dias. Mateus e Zaqueu nos ensina que ser um discípulo de Jesus
É uma decisão que precisa vir acompanhada de renúncias. Mateus e Zaqueu decidiram seguir a Jesus, atender a um convite de Jesus. E para seguir a Jesus, eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar os meus próprios pecados. Eu preciso primeiro renunciar os meus pecados para depois auxiliar alguém que precisa entender que os pecados, ele precisa de arrependimento, ele precisa pedido de perdão, ele precisa do perdão do Senhor. Eu preciso renunciar os meus pecados, eu preciso renunciar às minhas vontades para fazer prevalecer na minha vida a vontade do meu Deus. É importante demais refletir sobre isso. Refletir sobre a importância de renunciar o meu eu. Refletir sobre a importância de matar as minhas vontades e permitir que o Senhor reine na minha vida. Eu quero neste momento orar com você. E eu quero pedir que você coloque diante do Senhor a sua vida agora. Se há algo que você deva renunciar, se há algo que você precisa pedir perdão a Deus, que você faça isso. Que seja um tempo especial, um tempo de buscar a face do Senhor, um tempo de abrir mão da minha vontade, do meu querer, para permitir que o Senhor me use para o louvor da glória dele. Mateus e Zaqueu entenderam que aquele era um tempo transformador nas suas vidas, que eles tinham que abrir mão do seu eu, dos seus desejos próprios, das suas práticas mundanas, daquilo que era contrário ao querer do Senhor. E nós precisamos ter essa coragem diante de Deus. É claro que tudo aquilo que vamos falar o Senhor já sabe. Tudo aquilo que fazemos o Senhor já sabe, já conhece as nossas práticas. A palavra dele diz que ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, pode todas as coisas. Mas o Senhor espera a decisão nossa. O Senhor espera em mim e em você. Mudança de vida, mudança, transformação. Essa mudança que o Senhor está proporcionando agora a cada um de nós nesses dias de quarentena. Essa mudança que vai produzir frutos grandiosos no reino de Deus. Essa mudança que vai permitir vidas sendo alcançadas para a glória do meu Deus. Eu quero que você se coloque agora, junto comigo, na brecha, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, por aquelas vidas que você ainda não conseguiu alcançar, por aquelas vidas que o Senhor ainda deseja que sejam alcançadas através de nós. Se coloque neste momento e diga isso para o Senhor, como um canal de Deus, Senhor, eu quero ser usado na sua obra, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, vamos orar neste momento. Deus poderoso, Deus bondoso, o nosso amigo fiel. Oh, Pai querido, que privilégio termos a sua presença nas nossas vidas. Estamos aqui reunidos, ó Pai, como igreja do Senhor, em tantos lugares longínquos, em tantas cidades e estados diferentes, como eu estou vendo aqui agora. Tantos pastores e amigos e irmãos na fé estão nos assistindo neste momento, para que juntos nós possamos refletir nesta palavra. Deus poderoso, nós clamamos a Ti neste momento. Entra nas nossas vidas. Entra, Senhor Jesus, na minha casa, na minha vida, Senhor. Vem transformar o meu querer, o meu caráter. Arranca, Senhor, tudo que está dentro de mim, tudo que está em mim que ainda entristece ao Senhor, que ainda está em desacordo com aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Senhor, vem transformando cada vida que está neste momento comigo aqui, nessa live, ó Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, alcance essas vidas agora, com o poder transformador do Senhor. Resgata, Senhor, a cada um de nós. Ó Pai, que nós possamos ser impactados pela sua presença.
Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, eu abençoo a cada um, Senhor, neste momento, a cada vida, meu Deus, a cada igreja, ó Deus querido, a cada família, a cada irmão, a cada amigo, a cada um que está conosco neste momento. Que o Senhor possa alcançar a cada lar, meu Deus, visitando os corações, nos transformando. Pai, que tudo isso que estamos vivendo nesta quarentena não seja jamais esquecido nas nossas vidas, mas que a partir de então as nossas vidas sejam transformadas nesse tempo de reflexão e de grandiosas experiências pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus abençoe você e a sua casa, meu querido, em nome de Jesus. Nosso próximo encontro no domingo às 18 horas. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz.